Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Primeira Linha Web Rádio, Marcelo Maran. Hoje, 24 de novembro de 2020, nós estamos aqui nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio, localizado na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. De Sete Lagoas para Minas, para o Brasil e para o mundo, através de toda a rede que acompanha o nosso conjunto Primeira Linha, entendendo-se aí pelas redes WhatsApp, pelo nosso Facebook, Instagram, também pelo nosso canal do YouTube. Muito obrigado a vocês que compartilham, muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. E hoje reiniciamos a nossa série de entrevistas, e a primeira entrevista faz parte do quadro político de Sete Lagoas, onde estaremos entrevistando o prefeito eleito em breve, hoje recebendo aqui em nosso estúdio Heloísa Frois, ela que foi eleita a mulher mais bem votada de Sete Lagoas, com um perfil diferenciado que com certeza fará uma grande diferença na Câmara Municipal de Sete Lagoas. Heloísa, eu quero te cumprimentar e te cumprimento também em nome do nosso patrono da rádio, que é Antônio Pontes, que também deixa aí os seus cumprimentos para você, tá ok? Seja bem-vinda, Heloísa. Obrigada, olá ouvintes, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui falando um pouco, sobre a minha pessoa. Ok, Heloísa, veja bem, as pessoas que já te conhecem seu histórico, tal como eu conheço, mas muito ouvinte, telespectador e até Sete Lagoas quer saber quem é Heloísa, quem é essa mulher Heloísa que ganhou com uma votação de 1.491 votos pelo Partido Cidadania. Quem é Heloísa? Fala um pouquinho de você, fala um pouquinho da sua história. Heloísa Frois é uma sete-lagoana apaixonada pela cidade. Ela tem a formação em administração de empresas e especialização em gestão estratégica de negócios. Eu trabalho há 13 anos na Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas, que além do que o próprio nome já diz, atendemos o comércio, a indústria e também ao segmento de prestação de serviços na cidade. Eu estou há 13 anos na Associação Comercial, desempenhando o trabalho como superintendente executiva e também como agente de desenvolvimento. Eu fundei o Helenas, que é o Núcleo da Mulher Empreendedora de Sete Lagoas. Eu sou secretária do Conselho Nacional da Mulher Empresária, que tem sede em Brasília, e também faço parte da diretoria da Federaminas Mulher, que é a Federação das Associações Comerciais de Minas, e no segmento do empreendedorismo feminino. Esse é um pouquinho do meu currículo. E família? Fala um pouquinho da sua família. Minha família é sete-lagoana, Eu tenho 2 filhos, uma jovem de 23, um adolescente de 15. Pode mandar um abraço aí. Oi, um abraço para a Vitória, para o Caetano, um abraço para Maria Lúcia, Maria Lúcia França Diniz foi uma educadora que trabalhou 43 anos em Sete Lagoas, na educação pública, depois na educação da rede privada. Uma grande referência em educação na cidade, uma grande mestra que eu tive a honra de ter como mãe. Ok, que bom. Vamos lá. Heloísa, você foi eleita a mulher mais bem votada de Sete Lagoas pelo Partido Cidadania. Com você também foi eleito o Iveson com 1.588 votos e você com 1.491. E você passou à frente e superou até pessoas, mulheres que já estavam na política, que faz parte da história política, grupos fortes políticos. Eu cito, por exemplo, aí do Avante a Carol Canabrava, que teve 1.231, você superou muito a marca dela. Também superando a Marli de Luquim, do MDB, que teve 1.127 votos. E superou também essa novata na política, logicamente, Silva Regina, do PSC, com 953. Então, a minha pergunta é, você, Heloísa, como é que você vê essa vitória sua? O que te levou a essa vitória? Como você viu essa política e quais são as dificuldades que você encontrou? Eu sou estreante na política, a primeira vez que eu concorri a um pleito e eu tive essa votação expressiva, muito expressiva, mas isso também, para mim, é um reflexo do que eu venho fazendo pela cidade. Há anos eu venho fazendo uma interlocução entre o setor privado com o setor público do município. E esse trabalho que as pessoas conhecem e sabem, e obviamente muitas delas conviveram comigo nessas demandas, eu acho que isso foi mostrando que eu não sou uma pessoa sem propósito para o município, muito pelo contrário. De todos os candidatos de Sete Lagoas, me parece que eu fui a única que fez um plano de propostas, de trabalhar em todos os segmentos da cidade. Eu tenho uma visão sistêmica da cidade, eu entendo que nós precisamos fortalecer o encadeamento produtivo da cidade, que obviamente é o que gera emprego, é o que gera renda para
fomentar o comércio. Então, acho que essa minha experiência do meu próprio trabalho, né, fez com que as pessoas reconhecessem o meu trabalho já realizado aqui na cidade. Ok, Luísa, e já que você tocou no assunto, nós temos aqui uma colocação que foi feita por uma pessoa que você com certeza conhece, que é o Benedito Dasconcetti. Sim. Né? Ele enviou aí para o Antônio Pontes. Antônio Pontes é o nosso patrono aqui da rádio. Certo. E o Antônio Pontes pediu que repassasse essa colocação para você. E me disse também que havia enviado para você o mesmo que eu vou te passar agora. O Benedito diz assim, enviando para o Antônio Pontes: Senhor Antônio, bom dia, gostaria de saber sua opinião em formarmos uma comissão e reunirmos com os novos vereadores os estreantes para pedir apoio para as mudanças das pautas que estão atrapalhando a vinda de novos investimentos para Sete Lagoas, tais como planta de valores do IPTU, lei de uso e ocupação do solo, código de obras e saneamento abraço. Veja bem, Luísa, nós sabemos que essa é uma dificuldade grande, eu particularmente acompanhei e vi você ao lado do Antônio Pontes, nós vimos você participando ativamente, representando em Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas, e agora você enfrenta aqueles que você enfrentou antes, mas você enfrenta de uma forma diferente. Você vai estar na Câmara dos Vereadores a partir do dia 1º de janeiro e você vai poder estar tendo aquela luta, né? Que é a luta em prol da cadeia produtiva, porque sem ela nada funciona, as pessoas não entendem isso, né? E como é que você tem essa visão? Você deve ter analisado já o novo quadro da Câmara, mudou bastante, 11 vereadores, né? Restam apenas 6 que ficaram lá dos antigos. Como é que você analisa e qual vai ser a sua jogada para se acertar essa situação que é drástica? Ninguém melhor do que você conhece a situação, principalmente das empresas que não ficaram aqui, que não entraram aqui e as que querem ir embora. A palavra é contigo. Desde 2015, na verdade, nós temos uma comissão que tem tentado, junto à prefeitura, né, a revisão da planta genérica de valores dos terrenos da cidade, dos imóveis, porque nós tivemos uma votação em 2013 com uma majoração, a meu ver, sem estudo técnico, né, revisando a planta genérica de valores e majorando excessivamente algumas áreas do município. Como você mesmo disse, essa lei que ainda está em vigor, ela tem impedido empresas de vir para Sete Lagoas e algumas empresas que estão aqui, né, já com seus IPTUs judicializados e ainda sem nenhuma solução, elas estão sendo, né, cooptadas e chamadas para outros municípios aqui do entorno de Sete Lagoas. O que é lamentável, lógico. Muito lamentável, porque nós, por exemplo, vou pegar uma empresa aqui que tem 1.500 empregos diretos. Não são 1.500 pessoas, são 1.500 famílias. Então, para um município perder uma empresa dessa, por uma lei que precisa ser revista, né? Nós fizemos um multirão de advogados dessas empresas, estivemos diversas vezes na prefeitura tentando fazer essa revisão, tivemos promessas, né, de alguns prefeitos que fariam essa revisão e até o momento nada. Assim como a planta, né, a planta de uso e ocupação do solo também, que ela teve uma revisão em 2017, alterando alguns terrenos do município que passavam de residencial para industrial ou vice-versa, também impedindo novos investimentos. Nós temos que nos atentar, Marcílio, que a economia mundial mudou drasticamente, né, nos últimos 10 anos. Nós não temos fronteira mais, né, geográfica, nós não temos fronteiras de investimentos com nenhum outro lugar. De mídia, por exemplo, que você vê, você está falando para o mundo agora. Então, né? Vejamos bem, né? Se nossa cidade não se tornar uma cidade amiga de quem quer empreender, de quem quer investir, né, consequentemente, nós estaremos expulsando essas pessoas, né, com certeza, que têm recursos e que têm projetos execuíveis para a nossa cidade, nós estaremos empurrando essas pessoas para fora daqui. Então, eu percebo que é necessário uma revisão, um estudo técnico, com dados, com avaliação de pessoas, principalmente, né, que são do mercado de Sete Lagoas, para tentarmos chegar no equilíbrio desses valores e que isso seja, né, feito o mais rápido possível para evitar nessa perda. Nos últimos 3 meses, infelizmente, nós perdemos 3 empresas. Uma para Paropeba, uma para Jequitibá e uma outra para Matozinhos. Isso aí traduz em quantos empregos, mais ou menos? Eu acredito que em cerca de 800 empregos somados às 3 empresas. É, né? Lamentável. Muito lamentável. Então, eu acho que a gente precisa ter uma visão, né, empreendedora. Eu acredito que a experiência que a gente tem, né, do setor privado para certos assuntos no setor público são totalmente execuíveis, totalmente possíveis de ajustar,
dentro das leis, obviamente, né, de orçamento, de licitação, que são as leis que a gente tem que obedecer, que são leis específicas da administração pública, mas eu acho que tem muita coisa assim que pode ser corrigida, né, para que tenhamos esse ambiente acolhedor para novos investidores. Olha, Luísa, a gente sabe, você logicamente é sabedora disso, nós temos judicializado várias ações de diversas empresas que fizeram o depósito, né, daqueles valores Sim. absurdos que foram cobrados. Sim. E essas empresas aguardam que a justiça dê uma decisão. Por exemplo, eu sei de empresários que deixaram bem claro de que se a justiça fizer um acordo de pagar pelo menos a metade, que eles fazem questão de pagar aquela metade, apenas querem pagar esse preço justo. Isso não avançou. A Câmara de Vereadores até então não foi a lugar nenhum. Nós sabemos que foram apenas reuniões das quais, na maioria delas, você estava inclusive presente, se não todas. E nós sabemos que se não houver uma boa vontade de quem vai presidir a Câmara, a gente não sabe quem vai ser o próximo presidente para colocar em pauta essa questão, sabemos que vai ser um tiro no escuro mais uma vez. Mas você vai estar lá dentro. Vai ser a primeira providência que você vai tomar para que se exija que Sete Lagoas comece a avançar de verdade, vamos dizer assim? Eu acredito que essa é uma das prioridades do município, não só essa em relação ao IPTU e o ITBI, mas também em relação ao ISS. Nós temos muitas empresas que têm a sede física em Sete Lagoas, mas seus CNPJs e alvarás estão registrados em outras cidades, verdade. noutras cidades bem menores do que a nossa, claro. Por causa dessa majoração também do ISS. Eu posso dar um exemplo, Prudente de Moraes é uma delas. Eu sei de várias empresas que pagam ISS lá. Paropeba, Cachoeiro da Prata. Então, só. eu acho que nós temos que ter a visão de que isso é uma evasão de receitas dos cofres públicos, né? E a gente tem, obviamente, que tratar para que tragamos essas empresas para cá, né? Como essa revisão do ISS, eu já fui procurado por alguns proprietários de escolas particulares também, reclamando que eles estão na alíquota mais alta do ISS, o que inviabiliza muitos, inclusive, de manter em dia esse pagamento. Então, acho que essas são as prioridades. Eu acredito que, né, a gente conversando com dados técnicos, com dados fundamentados, eu acho que a gente tem condição de fazer essa revisão o quanto antes. Ok, Luísa, vamos para uma outra pergunta, outro assunto. Você é uma pessoa conservadora? Depende. Depende em qual área, em qual assunto. Eu sou uma pessoa muito visionária, né? Eu acredito que hoje nós temos que resolver os problemas para que nós possamos ter uma cidade sustentável, uma cidade agradável para viver, para morar, para investir, né, num planejamento que nós começamos a fazer com consultoria do Sebrae o ano passado. Nós tivemos vários grupos empresariais nesse grupo. Esse grupo se chama Conversos. E ali nós traçamos, né, por conta própria, um planejamento estratégico para Sete Lagoas que queremos até 2030. Quando a gente fala até 2030, nós temos que lembrar, na verdade, que faltam menos de 10 anos. Então, é exatamente isso. O futuro a gente planta agora. Né? Não é da noite para o dia que se fazem alterações grandes numa cidade, mas também se a gente não começar essas alterações para beneficiar a população como um todo, elas nunca sairão do papel. Então, quando você me fala de conservadora, para certos assuntos, sim, mas para outros assuntos eu sou muito visionária, eu sou muito interessada, né? E eu traço planos muito para o futuro mesmo da cidade e eu vou colaborar naquilo que estiver ao meu alcance. Quando a gente fala essa questão do conservadorismo, eu lembro, por exemplo, do início da administração dos vereadores do último pleito eleitoral, que termina agora em dezembro, onde um determinado vereador entrou com uma pauta de um assunto que diz respeito à ideologia de gêneros, por exemplo. É algo que preocupa muito as famílias, principalmente para as famílias cristãs. Eu nem perguntei se você é cristã, por exemplo, né? Sim, acredito sou. que você é cristã. Então, você sabe que, não querendo discriminar parte alguma, existem certas atitudes e atividades que prejudicam, de certa forma, o desenvolver de uma criança. Então, a pergunta é, você é a favor da ideologia de gêneros na escola? E, se você encontrar algum vereador que coloque em pauta, ou volte a colocar em pauta, o que eu acredito, esse assunto, você irá enfrentá-lo de que maneira, Heloísa? Eu não falo enfrentá-lo. Eu sou uma pessoa de muito respeito, eu respeito muito a opinião das pessoas, desde que, obviamente, aquilo não interfira, né, na minha pessoa diretamente. Eu respeito todas as pessoas. Eu acredito que a gente tem que trabalhar numa educação
principalmente voltada para a cidadania, pautada no respeito. Eu acho que essa questão de ideologia, nós não precisamos tratar isso nas escolas, nós precisamos ensinar nossas crianças a respeitar o ser humano, seja ele de qual natureza for, né? Então, eu acredito muito nisso, na educação das crianças. Que vem do berço, né? Que vem do lar, não é isso? Na educação das crianças voltada para o respeito. Nós temos que respeitar qualquer pessoa, seja ela de qualquer natureza, de qualquer autodenominação, é o respeito, né? Então, eu acredito que isso mexe muito também com a religião, né, das famílias, que é outra coisa também que nós temos que respeitar muito, né, a opção religiosa de cada família. Então, eu acredito, isso está nas minhas propostas de trabalho também, de incluir nas disciplinas da Rede Municipal de Ensino, além da educação financeira, educação empreendedora, o idioma inglês, a inovação, a gente ensinar também cidadania. Entendi. E cidadania passa pelo respeito ao outro em toda a sua natureza. Entendi. Heloísa, além dessas outras pautas que você já deixou bem claro aqui, alguma outra pauta que você gostaria de destacar, que seria aquela que você vai também... quando eu falo enfrentamento, eu falo enfrentamento do problema em si, tá? O que você observou que é necessário uma atuação maior de você, por exemplo, como vereadora agora que ocupa uma cadeira a partir de 1º de janeiro? Marcílio, eu sou uma pessoa muito voltada para o diálogo, para a boa comunicação, da busca em conjunto de solução que atenda à população. Eu, antes de aceitar, né, seguir para o pleito esse ano, eu peguei a Constituição brasileira, eu li o capítulo que fala das funções de um vereador, né, entre as principais estão fiscalizar o executivo, ou seja, fiscalizar os prefeitos, né, o prefeito e os secretários na aplicação dos recursos públicos, né, auxiliar na elaboração do orçamento público e fazer projetos de lei que atendam à coletividade do município. E um comentário da própria Constituição, que eu peguei uma Constituição comentada, fala que um vereador é um funcionário público pago pelo povo. E, em razão disso, muito seriamente, eu abri mão, não vou utilizar os carros que os vereadores têm direito, não vou utilizar o combustível que é disponibilizado para cada vereador e não vou também ter 10 assessores. Meu gabinete terá apenas 4 assessores. Por quê? Porque esse é um respeito ao dinheiro público. O dinheiro público somos nós que colocamos no cofre da prefeitura, através dos impostos que pagamos, né? A classe produtiva como um todo também abastece. Então, a gente fala recurso público, dinheiro público, mas somos nós mesmos, a população. E eu tenho muito respeito a esse recurso que a população, né, trabalhadora, a população produtiva gera para os cofres da prefeitura. Eu tenho muito respeito a esse recurso e pretendo utilizá-lo da maneira mais estratégica possível. Finalmente, eu quero falar de um assunto que você conhece muito bem a fundo. Aliás, o Roberto, que é o presidente hoje da Associação Comercial, faz parte da história do Observatório Social de Sete Lagoas, né? Sim. E nós sabemos que nesses mandatos que termina agora dos vereadores, pelo menos 6, se não for mais que isso, eram os vereadores que sempre prestavam, digamos assim, as suas contas para que pudesse ser aberto ao público através do Observatório Social. Como você vê o Observatório Social e como você analisa que poderá ser daqui para frente, uma vez que você já tem essa postura que, inclusive, indica algumas dicas do próprio Observatório Social? O Observatório Social foi instalado em Sete Lagoas há 3 anos e, nesses 3 anos de funcionamento, através das suas ações, ele oportunizou aos órgãos públicos uma economia de 12 milhões de reais em apenas 3 anos. O que é uma quantia significativa, né? Muito significativa. Pensemos isso a nível de escolas. Como poderíamos melhorar as nossas escolas com melhores equipamentos, com uma internet de ponta para os alunos estudarem, com computadores em todas as salas. Então, o Observatório é uma organização da sociedade civil e que aqui na nossa cidade ele vem fazendo o papel de uma Câmara Municipal, na verdade. O que eles vêm desempenhando através de voluntários. Deveria ser o que a Câmara deveria estar fazendo, Deveria ser o que a Câmara faz. Então, eu tive a oportunidade de conhecer o Ney, né, que foi o fundador do Observatório Social, e tenho aqui a grata satisfação de falar. O Ney, desculpa, é de Curitiba, não é isso? De Curitiba, certo. Exatamente.
a grata satisfação de falar que Maringá e Londrina, né, se transformaram numa cidade, né, extremamente gerida com o recurso público, né, sendo muito bem aplicado a partir da instalação do Observatório Social. Então, eu acho que ele é um parceiro, né, da Câmara, principalmente. E em relação, você fala prestação de contas, o meu gabinete, todo mês, ele vai fechar a conta, né, para quem quiser chegar lá e saber, né, foi gasto isso, né, foi tanto gasto isso. Eu falo assim, eu tenho uma metodologia que vem comigo desde que eu fui estagiária na Secretaria Estadual de Educação em Belo Horizonte, que hoje eu tenho que gastar menos papel do que eu gastei ontem. Hoje eu tenho que gastar menos caneta do que eu gastei ontem, sem comprometer a qualidade do serviço, sem comprometer o resultado. E isso eu vou levar para o gabinete e vou levar para as pessoas que trabalharão lá comigo. Ok, eu faço aí, já quase terminando aqui a nossa interação, você poderia fazer uma análise da política, como você viu aí a vitória do prefeito, né? Que foi eleito, que na verdade não é reeleito, porque ele era vice-prefeito. Ele foi eleito prefeito de Sete Lagoas. Como você viu essa vitória dele? Como é que você analisa esse quadro, uma vez que disputou-se aí com um deputado, né, que retorna para a Assembleia Legislativa, e nós temos aí um vice-prefeito que continua agora, a partir do dia 1º, como prefeito eleito em Sete Lagoas? Marcílio, na verdade, a gente começa a prestar mais atenção na política assim que nós nos sentimos, né, sensibilizados por alguma questão política, principalmente. Eu já venho acompanhando a política da cidade há muitos anos, principalmente nessa interlocução minha, né, com o setor produtivo e a política pública municipal. Eu acredito que a gente tem uma nova chance agora de fazer uma gestão pública, uma gestão de verdade, né? Eu acredito que Duílio está com essa oportunidade na mão, né? Ele e o doutor Euro, né? O vereador Eurinho, eu acho que eles estão com essa oportunidade agora na mão. Eu acredito que uma prefeitura mais enxuta, né? Com contingenciamento de gastos desnecessários, uma equipe técnica, né? Para cada pasta, eu acho que ele está, né? Com a ferramenta na mão para ajudar a Sete Lagoas a alcançar o protagonismo no estado de Minas Gerais que ela tanto merece e precisa. Entendi. Heloísa, última pergunta, último assunto que eu gostaria de debater. Eu sou amigo do Carlos Dias, pai da Luli, cantora country, do Beto Carreiro Olds, e ainda hoje, conversando com ele mora em São Paulo, a gente falava sobre o que estão chamando aqui em Sete Lagoas de inauguração no casarão, de Memorial Zacarias. Mas, na verdade, ele não considera aquilo ali um memorial à altura do Zacarias. E eu, particularmente, também te digo a mesma coisa. Zacarias merecia algo maior. Ele sempre fala sobre essa questão de se fazer uma estátua em Sete Lagoas para se homenagear o Trapalhão Zacarias. E isso poderia atrair turisticamente. Por que eu estou te dizendo isso? O Carlos Dias, ele possui o maior acervo que ninguém possui, muito menos a família do Zacarias. O acervo completo de Zacarias está nas mãos do Carlos. E ele só diz que só liberará para Sete Lagoas o dia que fizerem, logicamente, um memorial à altura. Repito, isso irá atrair turismo. Então, o assunto, de certa forma, é turismo. E, terminando aí a nossa interação, eu gostaria que você falasse sobre o que eu acabei de falar, sobre a questão do Zacarias e sobre essa questão do turismo em Sete Lagoas, que eu sei que afeta e muitas vezes foi discutido na ACI. A questão do memorial em si, eu acho extremamente válido, extremamente precioso para a nossa cidade, fez parte da nossa história, né? O Zacarias era um dos mais queridos, né, comediantes e humoristas do Brasil. Porém, eu enxergo que apenas o memorial não é suficiente para atrair um turismo. Eu acho que se criarmos um espaço, principalmente onde o público tenha condição de interagir com alguma mídia, né? Um museu sensorial, um espaço sensorial, né? Nós temos hoje várias tecnologias que nos ajudam nisso. Mostrando filmes do Zacarias, você pode fazer uma projeção em 3D como se o Zacarias estivesse ao seu lado. Bacana, né? Bacana. Eu não acredito hoje em museu contemplativo. Certo. Eu acredito num memorial, no espaço multiuso, na verdade, com um memorial onde as pessoas possam vivenciar alguma experiência. Vendo algumas peças, mas vivenciando também, vivenciando, né? algumas peças, né? Ao lado do nosso querido Zacarias. Eu acho extremamente merecido.
desenvolvido. Eu acho que isso, inclusive, pode fazer parte de um circuito aqui de Sete Lagoas, com certeza. Eu acredito muito no turismo de eventos, o turismo de negócio, o turismo esportivo, o turismo científico. Perfeito. Né, que nós temos toda a ambientação já pronta para isso, é só ter, né, a iniciativa para a gente colocar esse turismo funcionando. E nada melhor, obviamente, do que a gente ter um grande cidadão, né, sendo reverenciado que marcou por nós, uma época, né? Sete Lagoanos. Nem tenha dúvida. E é orgulho de nossos sete lagoanos. Bom, está aí à disposição para você, para poder abordar algum assunto que a gente não tenha abordado, né? E desde já te agradecendo. Mas passa a palavra a você, para você poder abordar algo que você gostaria de falar, né? Deixando mais uma vez que o Antônio Pontes, o patrono aqui da rádio, tem muito carinho por você, deseja muita sorte, o que nós também do Primeira Linha desejamos. O senhor Antônio realmente é uma pessoa muito querida, um empresário muito querido. Ano passado, né, ele me procurou, me incentivando a entrar para a política, né, por causa de várias causas que a gente estava trabalhando no município. Ele é um empresário incansável, um visionário. Acho que muitas pessoas deveriam se inspirar na garra dele, né? Ele, assim, por toda a experiência dele aqui na cidade, eu acho que ele realmente é inspiração para muitas pessoas. E eu só queria falar, Maran, que nós temos toda a ambientação em termos de estrutura do município para transformarmos Sete Lagoas numa cidade melhor para vivermos, investirmos, criarmos nossos filhos, trazermos de volta para cá tanto o capital intelectual que não está aqui na cidade hoje, porque não tem uma oportunidade bacana de trabalho. Foi embora, né? Então, eu acredito que se a gente trabalhar tudo isso, né, conforme eu disse, eu tenho propostas para todas as áreas do município. Eu acho que se a gente começar devagar, isso não é da noite para o dia, né? Nós vamos trabalhar uma política a nível de Câmara que já vem acontecendo durante muitos anos, mas eu tenho a impressão de que sim, que a gente está no momento certo, né? Nós temos várias entidades de classe que também desejam isso. Sete Lagoas está se tornando uma das cidades, né, onde a união das entidades de classe com, né, o objetivo de fazer Sete Lagoas crescer sustentavelmente, eu acho que nós estamos no momento certo. E que no que depender da minha experiência, da minha pessoa, esse é o meu compromisso. Eu quero uma Sete Lagoas muito melhor. Bacana. Despedida? Eu quero deixar um abraço para todos os ouvintes, agradecer ao Marcílio Maran essa oportunidade, né, me colocar à disposição. Eu acho que é comunicando, né, que a gente se torna conhecida, que as pessoas vão, né, se informando sobre os assuntos da cidade. Então, eu quero aqui agradecer a oportunidade e me colocar à disposição. Ok, recebemos, portanto, aqui a Heloísa Frois, ela que por muito tempo atuou na ACI. Eu não perguntei, vai continuar atuando na ACI? Continuo na ACI. A minha carreira é a ACI. Ok, né? Muito obrigado, Heloísa, pelo seu carinho. A partir do dia 1º, com certeza, torcendo para que você transforme aí aqueles projetos em realidade, para que você lute por essa classe que precisa alguém que represente, que é aqueles que produzem. As pessoas não pensam esse lado, né? Sim. Esquece que ao fechar uma empresa, você perde emprego, então você tem que dar uma atenção básica à linha produtiva. É o que eu pensei, eu sei que é o que você pensa e tenho certeza que você fará uma gestão extraordinária. Muito obrigado, Heloísa. Eu que agradeço. Que o Mestre Jesus te abençoe e fique com Deus, porque Amém, graças a nós Ele todos. a vida continua. Forte abraço a todos vocês e até o próximo programa. Um abraço, minha gente.